Qual o sentido da vida? E se não tiver um sentido ou razão para a vida? A filosofia existencial presente em um mangá brasileiro, que o enredo de Sense Life é diferente do habitual, isso é óbvio. Há um lado cômico, o que não pode faltar em mangá algum. No entanto, a questão existencial chama atenção. Traduzindo do inglês para o português, Sense Life significa literalmente sentir a vida. Noah de Sense Life e o sentido da vida é uma questão tocante. Um mangá com um protagonista calmo e reservado que busca por propósito e identidade. Claro, eu vou evitar dar spoilers, mas é sobre a ideia filosófica de Sense Life que iremos comentar. Um jovem que vive sozinho em um apartamento e convive com um problema existencial. Tenta encontrar um sentido para viver. Vive em busca de um propósito para a sua existência. Caleb, um jovem que vive a vida de forma intensa e sem um sentido definido, completamente oposto ao Noah. Tornam-se amigos por acaso. Caleb entra em uma missão, ajudar o Noah a encontrar um sentido para a sua vida. E o Noah também entra numa missão com o Caleb. Mas vamos ao que interessa, as experiências. Noah vivia tentando pôr um fim à sua existência, porque não conseguia achar um sentido para viver. Mas no universo de Sense Life existem tributos, poderes especiais. O Noah tem um fuzil que o protege e meio que tem vida própria. Inclusive, quando tentou tirar sua própria existência, o fuzil não deixou. Caleb, vendo a situação de Noah, percebe que talvez ele precise vivenciar prazeres carnais para sair de tal estado deprimente. Caleb leva o Noah até um cabaré e aí a moça do job tenta, lá no cabaré, animar o Noah, mas ele não sente nada. Na verdade, o Noah começa a conversar com a tal garota do job e ela fica meio deprê depois de ouvir os papos, as histórias do Noah. Ou seja, os prazeres carnais não deram muito certo. Esse é o Noah, um cara calmo, quieto, que busca um sentido para viver. Ele não sabe por que vive. E aí, nesse sentido, ele está em busca de algo para poder viver. A questão do sentido da vida. Muitas vezes, vivemos no automático, seguimos uma tendência e nem paramos para pensar. Será que isso realmente faz sentido? Qual será o sentido da minha vida? Se você parar e começar a conversar com alguém sobre isso, o sentido da vida, vão pensar que tu é uma pessoa muito para baixo e meio deprê. O grande problema é que nós, seres humanos, temos preconceitos enraizados em nós, principalmente com quem pensa profundamente. A maioria de nós está acostumada com trivialidades, coisas superficiais, conversas triviais, aquelas conversas da fila do banco, aquelas conversas para passar o tempo, conversar sobre um filme, uma situação, buscar questões engraçadas da vida e compartilhar. Isso aqui a gente pode colocar como trivialidades. Agora, quando você pergunta para alguém, qual é a tua filosofia de vida? Aí é um papo diferente, aí é um papo mais profundo. Isso gera até espanto quando tu pergunta para alguém, qual é a tua filosofia de vida? Porque as pessoas, elas não estão preparadas para esse tipo de pergunta. Elas querem apenas uma conversa leve e superficial para passar o tempo. Elas não querem compartilhar as suas ideias mais profundas. Isso é um dos fatos. E se revelarmos a nossa filosofia de vida? O pensamento que nos motiva a acordar todo dia, levantar da cama e, sei lá, ir trabalhar. É justamente isso que ocorre com o Noah. Em Sense Life, ele não vê um sentido na vida. Em outras palavras, ele começa a de fato enxergar o absurdo da existência. E um filósofo, o absurdista Albert Camus, comenta sobre isso e afirma: julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Camus ainda fala: vivemos no futuro, amanhã, mais tarde, quando você conseguir uma posição, com o tempo vai entender. Estas inconsequências são admiráveis, porque, afinal, trata-se de morrer. E Camus ainda diz: começar a pensar é começar a ser atormentado. Olhar para fora é muito mais fácil do que olhar para dentro. Observamos a grama do vizinho, mas quando olhamos para a nossa própria casa e a nossa própria grama, é uma sensação diferente. É simples criticar o outro, contudo, se autocriticar é complicado, pois exige um olhar interior. E para isso é necessário profundidade. Em Sense Life, o Noah
tenta olhar para dentro e encontra o vazio. Pensa e, como Camus diz, é literalmente atormentado por pensar no sentido da vida e não encontrar um. Mas quando Noah ajuda o Caleb em sua missão, ele enxerga algum sentido nisso, o ato de simplesmente ajudar um amigo. E aí é interessante que o Noah fica até empolgado, ajudando o Caleb e andando com o Caleb em algumas missões. E talvez a gente observe o Noah vendo algum sentido na sua vida. E talvez em alguns momentos esse sentido é estar com seu amigo Caleb e ajudá-lo no que for possível. Além do agora, o eterno. A Bíblia Sagrada também faz menção ao sentido da vida. Tiago 4, 13 e 14 diz o seguinte: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para cidade tal, e lá passaremos o ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Conforme Camus, viver ou não viver é um problema filosófico que não tem uma resposta pronta. E é engraçado como um filósofo absurdista que não tinha fé escreve algo que tem um sentido parecido com o que Tiago registra na Bíblia Sagrada. Pensamos no amanhã, no depois eu faço, um dia eu vou conseguir. E Tiago, com toda a ênfase possível, disse que a vida é como neblina, ou melhor, como um vapor que aparece e se dissipa. Ou seja, a vida acaba, termina. Pensamos tanto em encontrar um motivo especial ou ideal para viver e esquecemos que estamos vivendo e que um dia a nossa existência terá um fim. Por isso, é importante olharmos para o hoje e tentar compreender como temos existido. É claro que aqui eu não estou dizendo que você não deve fazer planos e deve viver somente o agora, viver impulsivamente. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que nós devemos ir além dos planos. Viver como se hoje fosse o último dia das nossas vidas. E aqui eu não falo de prazer carnal, porque o personagem que introduzimos aqui neste vídeo, o Noah, não sentiu nada com a tentativa de buscar o prazer carnal. Ele simplesmente sentiu um vazio. Eu falo de viver como se fosse o último dia de nossa vida, no sentido de viver intensamente. Se for possível ajudar alguém hoje, que possamos dar o nosso melhor. Se for possível estender a mão para estar apoiando alguém, que façamos isso. Se for possível sorrir para alegrar alguém, que façamos isso. Se pudermos fazer um simples gesto, uma gentileza, eu acredito que isso é pleno. É além de um prazer carnal, é além de algo material, é algo muito bom. Dostoiévski diz o seguinte: o segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive. E aí eu pergunto, para que você vive? Para ter muita grana? Para conquistar uma posição de respeito em alguma empresa ou em algum lugar? Eu não sei. E se o meu motivo para viver for raso? O sábio Salomão muito provavelmente escreveu o livro de Eclesiastes no final da sua vida. E ele diz o seguinte por lá, Eclesiastes 11:8. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Após ter vários prazeres carnais e glória humana, o cara simplesmente diz que tudo é uma futilidade. Tudo é literalmente vapor. Tudo passa, se dissipa. Os prazeres carnais, os bens materiais se findam. Mas existe algo eterno e superior. Existe algo maior do que aquilo que podemos observar com os olhos, podemos ter, possuir. E Salomão recomenda o seguinte, Eclesiastes 11:9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. É como se Salomão estivesse dizendo, faça o que você quiser, o que der na sua telha. No entanto, é importante ser responsável, lembrar que haverá um momento que você será cobrado.
Tudo que você fizer terá consequências, boas ou ruins. Haverá um momento que você será cobrado. Você poderia ter feito o bem, mas preferiu fazer o mal. E agora? É importante lembrar que a juventude só ocorre uma vez, mas muitos jovens se vão em plena juventude, justamente pela irresponsabilidade, por decisões erradas. Ainda na Bíblia, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Quem foi o Jesus de que Paulo tanto fala? Um homem iluminado? Luz para o mundo? O Filho de Deus? Jesus abriu mão de sua glória e viveu de forma simples. Anunciou verdades pela terra e se doou pela humanidade. Paulo diz: tente imitar a Jesus. Abra mão do que você quer por um bem maior. Ame ao outro como a si mesmo. Ame aos seus amigos e também ame os seus inimigos. O apóstolo Paulo está recomendando a imitar o exemplo de Cristo. Mesmo ele sendo Deus e sabendo que havia um traidor no meio dos seus discípulos, Jesus Cristo, se apossando de amor, não fulminou o traidor, não queimou o traidor, porque Jesus poderia fazer isso.